Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma terça-feira e a mais uma apresentação da Oasis. Hoje, quem nos leva até Nova Iorque, Filadélfia e Washington, ou seja, a costa este dos Estados Unidos, será o nosso colega Rui Alvim Silva, que está aqui preparadíssimo e desejoso para arrancar. E, portanto, vamos colocar os cintos, apertar os cintos e lá vamos nós. Rui, vamos até ao outro lado do Atlântico. Obrigado, Cristina. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem presentes e, sem mais demoras, vou dar início à nossa apresentação. Aqui temos inicialmente o nosso mapa, onde podemos ver que vamos aterrar diretamente em Nova Iorque. Depois iremos até Filadélfia, descemos um pouco mais até Washington e é de Washington que vamos continuar a nossa viagem de regresso até Lisboa. Portanto, o primeiro dia será dia 9 de junho, fazemos a Lisboa-Nova Iorque com a United Airlines. O tempo de voo são 7 horas e 50 minutos, mais coisa menos coisa. Está prevista a nossa descolagem de Lisboa pelas 13h15, chegada a Nova Iorque com menos 5 horas de diferença horária às 10h25. Daqui conseguem já ver o slide onde tenho algumas fotos do hotel onde vamos ficar. Como podem observar pelas fotografias, trata-se de um hotel moderno, com as comodidades todas expectáveis, muito bem localizado, como é hábito nos nossos circuitos Oasis. Só para terem uma referência, estamos a 5 minutos apenas da famosa Times Square e a 10 minutos do Rockefeller Center. Portanto, não há desculpa para, à noite, após o jantar, não se dar um pequeno passeio. Rui, deixe-me só acrescentar que esses 5 minutos e 10 minutos é a pé. Portanto, a pé. Sim, exatamente. Eu peço desculpa. Portanto, 5 minutos ou 10 minutos a pé é nada, praticamente. Obrigado pela correção, porque realmente bem localizados. Continuando, portanto, faço uma pequena introdução. Os Estados Unidos, uma nação composta por 50 estados, localizada na América do Norte. Portanto, o país representa a maior economia do mundo, exercendo a sua influência em todo o planeta, como conseguimos comprovar mesmo nos dias de hoje. Localizado no continente americano, especificamente no subcontinente da América do Norte, é considerada a maior potência do mundo e um dos países com maior diversidade étnica e cultural por conta da forte atratividade de imigrantes. A diversidade estende-se também às características naturais em razão da sua grande extensão territorial, possuindo territórios com características completamente distintas, como o clima, o relevo e a hidrografia. O país exerce influência económica, política e militar em diversas regiões do país, a exceção da Coreia do Norte, Butão e Irão, que não têm relações diplomáticas com os Estados Unidos. De resto, estão presentes, omnipresentes quase em todo lado. Curiosidades sobre o país. Portanto, começo com o Texas, o estado americano, que antigamente era um estado mexicano. Só em 1834, após a Revolução do Texas, o estado declarou sua independência, tornando-se num país. A República do Texas existiu até 1845, quando se voluntariou para ser anexada pelos Estados Unidos. Outra curiosidade interessante é que, nos restaurantes e nos táxis nos Estados Unidos, a conhecida tip em inglês é obrigatório. Não dar gorjeta é considerada uma ofensa na cultura americana, algo diferente em vários países que conhecemos, mas realmente lá é uma ofensa, é considerada uma ofensa. A terceira curiosidade está relacionada com a maior biblioteca do mundo, localizada na capital Washington. É a Biblioteca do Congresso, Library Congress, inaugurada em 1800, com apenas 740 livros. No entanto, atualmente possui um acervo de mais de 155 milhões de obras em mais de 400 idiomas diferentes. Comento a quarta curiosidade. Portanto, Nova Iorque recebeu este nome no século XVII. Antes disso, o local era chamado Nova Amsterdão. A cidade recebeu o nome de Nova Amsterdão pelos holandeses que se estabeleceram em Manhattan no início do século XVII.
Entretanto, após a Segunda Guerra entre os holandeses e os anglo-saxónicos, o local foi tomado pelos ingleses, que deram um nome em homenagem ao Duque de York. Vamos para a quinta curiosidade, que é sobre o Alasca. É um estado que foi comprado à Rússia no ano 1867. Imaginem todo aquele território. Acho que foi um bom negócio para quem comprou. Indo até à última curiosidade, que são muitas dos Estados Unidos, e talvez uma das mais faladas, é relativamente à Estátua da Liberdade. Símbolo da democracia do país, foi um presente de Napoleão III, em homenagem ao centenário da vitória dos norte-americanos na batalha contra a Inglaterra, que decretou a independência do país. Facto que ocorreu em 1886. Sem mais demoras, vou-vos dar algumas indicações gerais sobre o país. Portanto, tem área total, a capital, a população. Aqui destacar que a melhor época para visitar os Estados Unidos são a primavera e verão, portanto, final de março ao final de junho, e o outono, setembro a outubro. São as estações antes e depois do verão que garantem as temperaturas mais amenas. Portanto, aqui quase que diria outra curiosidade, nem se toda a gente sabe, não existe uma língua oficial nos Estados Unidos, sendo que o inglês é a língua mais dominante. Isto por cada estado decreta o que considera a língua oficial. A moeda, portanto, tem a conversão. As vacinas, à data, portanto, é preciso o comprovativo do ciclo de vacinação completa, um teste negativo um dia antes do embarque, os documentos, o passaporte e o ESTA, que é um sistema eletrónico de autorização de viagem que é feito online. Temos a diferença horária e as correntes elétricas. Neste caso aqui, as duas tomadas e corrente elétrica 110 volts. Continuando. Rui, deixa-me só acrescentar também mais uma coisa, já agora, a obtenção do ESTA, não se preocupem, porque normalmente somos nós que tratamos da obtenção do ESTA, portanto só precisamos que os passageiros nos deem todos os dados de passaporte, morada, contacto, etc, etc, e nós próprios fazemos a aplicação do ESTA online e tratamos disso para os passageiros. Portanto, não é preocupação dos passageiros. Obrigado, Cristina, por comentar. Estamos já no segundo dia da viagem, 10 de junho. Aqui conseguimos ver de imediato os destaques, portanto, a visita da Estátua da Liberdade, One World Observatory e depois o Downtown Manhattan, com destaque de Old Street. Portanto, iniciamos as nossas visitas com o embarque no ferry, que nos irá levar até à Estátua da Liberdade. Aqui iremos ter acesso ao pedestal da Estátua da Liberdade, onde temos a entrada. Desde o pedestal conseguimos desfrutar uma magnífica vista sobre Manhattan, pelo que é um dos maiores atrativos que temos em Nova Iorque. De seguido, vamos até em direção ao One World Observatory, portanto, localizado no 121º e 2º andares do One World Trade Center, o edifício mais alto do hemisfério ocidental, com 386 metros de altura. Possui um elevador de alta velocidade que ascende diretamente ao observatório de 3 andares em apenas 47 segundos. Na subida, a impressionante tecnologia mostra a transformação da cidade desde o século XVII até ao presente. Já no topo, teremos um inesquecível panorama de 360 graus em redor de Nova Iorque. Portanto, aqui realmente uma paisagem extraordinária para poder desfrutar. Posteriormente à visita, teremos o nosso almoço em um restaurante local e a continuação até à parte baixa da ilha de Manhattan, portanto, o Downtown Manhattan. A visita que nos leva a percorrer vários bairros, bairro de Soho, Little Italy, Washington Square Park, Tribeca, Chinatown, Wall Street, Financial Center. Portanto, iremos percorrer todos estes locais. No final das visitas, eu regresso ao hotel. Posteriormente, em horário informar, iremos sair em passeio a pé até ao restaurante, onde será servido o nosso jantar. Mais uma vez, é tudo muito perto, walking distance, e tendo esta possibilidade de respirar a cidade enquanto nos deslocamos e atravessamos do nosso hotel. Estamos já no terceiro dia e aqui também conseguem ver de imediato os destaques de visitas, Museu da História Natural e o Empire State Building. Portanto, iremos iniciar as visitas com o Museu da História Natural, um dos maiores do mundo, localizado no Upper West Side de Manhattan. Durante a visita livre,
Podemos observar os gigantescos esqueletos de dinossauros, as reproduções de mamíferos, da vida marinha e da origem humana, assumindo a possível evolução dos primatas, uma exposição sobre os meteoritos, minerais e gemas diversas, assim como artesanato, artefactos e armas rudimentares de diversas culturas. Após a visita deste extraordinário museu, iremos ter o nosso almoço em um restaurante local e depois continuamos até ao famoso Empire State Building, um importante marco histórico e arquitetónico da cidade, onde vamos subir até ao 86º piso, a 320 metros de altura, também para admirar a cidade de outra perspectiva. Após a visita, mais uma vez regresso ao hotel e em horário enfermário iremos também em regime de passeio até ao restaurante onde irá ser servido o nosso jantar. Terminado o terceiro dia, vamos até ao quarto dia, com destaques aqui já do bairro de Harlem, e depois continuamos. Eu vou descrever. Harlem, no coração e no espírito de muitos, Harlem será sempre uma capital, devido à sua dimensão física e histórica. Começou com uma comunidade holandesa, tornando-se no retiro de verão para famílias mais ricas de Nova Iorque. É reconhecida como a meca dos escritores e artistas afro-americanos do século passado. Neste bairro surgiram diversos movimentos de direitos civis e algumas das personalidades mais marcantes da história política dos Estados Unidos. Após a visita do bairro de Harlem, temos o nosso almoço brunch em um restaurante local, continuando depois de regresso ao hotel, passando por vários locais, como a Universidade de Colômbia, Central Park, Upper West Side e Lincoln Center. Como podem aqui verificar no slide seguinte, continuamos no quarto dia. Aqui, ao final do dia, iremos ter a possibilidade de assistir a um famoso musical da Broadway, em opcional. Aqui tive o cuidado de pôr no canto inferior direito um pequeno cartaz de vários shows que estão em cena. Portanto, normalmente iremos destacar um, não sei se depois será aceito por todos em consenso, mas há liberdade para escolherem o espetáculo que mais vos interessa e há tempo, há disponibilidade para usufruir esta experiência de ver um dos espetáculos na Broadway, uma experiência única e imperdível. Em hora depois de informar, encontro para irmos até o nosso restaurante, onde iremos jantar e depois regressamos ao nosso hotel. Portanto, avançamos para o quinto dia, estamos no 13º, no dia 13 de junho. Aqui, só mais uma nota, vamos fazer o percurso que está assinalado. Portanto, saímos de Nova Iorque, vamos até Filadélfia, onde temos a nossa paragem para almoço, visita, e continuamos para Washington. A cidade de Filadélfia, conhecida popularmente como Philly, Filadélfia é a sexta maior cidade dos Estados Unidos, situada a 1h30 de distância da cidade de Nova Iorque e 2h30 de Washington. Filadélfia é conhecida pelas suas lojas, restaurantes, história e arte. É muito fácil nos deslocarmos na cidade de Filadélfia, sendo uma cidade muito plana, sendo considerada uma das melhores cidades dos Estados Unidos para se caminhar. A Filadélfia está no local onde nasceu o sonho americano e onde foi forjada a democracia da era moderna, abrigando locais famosos como o Independence Hall, Salão da Independência, um património mundial da Unesco, o Liberty Bell, o Sino da Liberdade, e o National Constitution Center, o Centro da Constituição Nacional. Filadélfia tem o espírito da independência, sendo chamada de terra natal dos Estados Unidos. Classificada como a cidade número 1 em cultura dos Estados Unidos pela revista Travel and Leisure, a força das artes, música, cinema, design, moda, artes cênicas e cultura da cidade de Filadélfia está em plena expansão. Portanto, uma pequena introdução. Após o pequeno almoço... Rui, desculpe interrompê-lo. Tenho aqui uma senhora a perguntar como se chama o local que estava no canto superior com a fonte. Eu suponho que seja no slide anterior a este. Importa-se de voltar um slide atrás? Não. Para vermos qual era, porque eu já não me recordo qual era o local e, portanto, não consigo responder. Lincoln Center. Ok. Suponho que era esta
que era este o slide e era esta a fonte a que a Dona Maria Ok. Manuela Cristóvão se referia. Vou Pronto, é ali que ela voltar ao está. sítio. Estava eu a dizer que após o pequeno almoço em hora caminhada, saímos em direção à nossa Filadélfia, chegámos, fazemos a visita guiada da cidade e do seu centro histórico, com os destaques que precisamente acabei de comentar: o Parque Nacional Histórico da Independência, que alberga o Sino da Liberdade, que simboliza o nascimento da Constituição Americana, o pavilhão da Liberty Hall e a sala de congresso. Após o almoço em restaurante local, continuamos em direção a Washington, onde vamos chegar e instalamos no nosso hotel. Em hora a informar, iremos mais uma vez a pé até ao nosso restaurante para termos o nosso jantar. Aqui podem ver o nosso hotel, é o Hotel Capitol Hilton. Mais uma vez, um hotel moderno com as comodidades expectáveis, muito bem localizado mais uma vez também. Só para referenciar, o hotel está a apenas 7 minutos da Casa Branca e a 35 minutos do Capitólio. Portanto, como podem comprovar, mais que justificações para, após o jantar, podemos dar uns passeios em volta do hotel. Avançando, estamos no 6º dia, 14 de junho, com os destaques da Casa Branca, Capitólio, Museu Memorial do Holocausto e Georgetown. Portanto, Washington é onde nós estamos neste momento. É uma cidade que celebra a arte, pelo que não só de política vive a capital americana. À beira do rio Potomac, é dona do maior complexo de museus do mundo, a Smithsonian Institute, com mais de 142 milhões de artefactos. O Instituto serve como centro de pesquisa e tem 9, são 19 no total, dos seus museus e galerias localizados no parque mais famoso da cidade, o National Mall. Além disso, Washington tem teatros badalados, clubes dedicados ao jazz, restaurantes, cafés e os charmosos bistrôs que tornam Washington um local interessante e até mesmo para quem não suporta o exacerbado patriotismo americano. Coloquialmente, a cidade é conhecida como DC, ou simplesmente Washington, e não deve ser confundida com o 42º estado americano, Washington. Por isso, nos Estados Unidos, Washington, a capital nacional, é frequentemente chamada de DC, abreviação de Distrito de Colômbia, e Washington, o estado de Washington. Portanto, Washington está situado no leste do país, na margem norte do rio Potomac. Segundo a estimativa de 2020 do censo americano, a população da cidade é de 690 mil habitantes, enquanto a sua região metropolitana possui cerca de 6,4 milhões de habitantes. 10 milhões juntamente com a região metropolitana de Baltimore, localizada a 100 km de Washington. Washington abriga as sedes dos 3 braços do governo americano, o executivo, o legislativo e o judiciário. Além disso, a cidade abriga também as sedes do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, da Organização dos Estados Americanos, entre diversas outras instituições nacionais e internacionais. Sendo assim, Washington é o palco frequente de grandes protestos populares e demonstrações políticas que ocorrem principalmente no National Mall. Após esta pequena introdução sobre Washington, podemos ver que, após o nosso pequeno almoço, saímos para a visita guiada de dia inteiro à cidade, começando com a passagem pela Casa Branca, onde iremos observar pelo exterior o enorme edifício de corte neoclássico, construído nos finais do século XVIII, por ordem de George Washington. Ao longo do tempo, o edifício teve vários nomes: Palácio Presidencial, Mansão Executiva, até que Theodore Roosevelt propôs a designação atual, a Casa Branca. Desde que a casa foi construída, funcionou como residência de um grande número de presidentes norte-americanos. Após a visita, continuação para o Capitólio, com a entrada prevista. Atualmente sabemos que não é possível, mas à data da realização desta viagem, expectamos que assim seja possível a visita. Destacado, tanto o Capitólio destaca-se pela sua cúpula central e pelas suas 2 alas, cada qual para uma das câmaras do Congresso. Na ala norte situa-se o Senado, enquanto na ala sul situa-se a Câmara dos Representantes. Acima das câmaras encontram-se as galerias, a partir das quais os visitantes podem assistir às sessões. Depois temos o nosso almoço em um restaurante local e a seguir iremos visitar o Museu Memorial do Holocausto.
dedicado à memória dos sobreviventes e vítimas do mesmo. Depois da visita, continuamos para Georgetown, uma zona encantadora com arquitetura de estilo federal, com ruas calcetadas e lojas de moda e de estilistas. A sua vida noturna varia entre ruidosos bares académicos informais, tabernas tradicionais e lounges intimistas com música ao vivo. Após esta visita, este sightseeing da zona de Georgetown, iremos em direção ao aeroporto para partirmos de Washington pelas 22h15, em voo regular da United Airlines em direção a Lisboa. Eu aqui iria comentar convosco que estão a assistir, espero que estejam a gostar da apresentação, agradecer mais uma vez a vossa presença, vou-me despedir. Está aqui uma senhora Isabel Pena a perguntar qual a razão de não se poder visitar o Capitólio. Neste momento estão encerradas as visitas ao Capitólio devido à pandemia, portanto não é permitido a entrada dentro do Capitólio para visitas, mas é algo muito pontual e temporário. Portanto, daí que o Rui tenha dito que se espera que em junho já seja possível, tudo leva a crer que em junho já será possível. Exatamente, Cristina, obrigado pelo cumprimento. Obrigada Rui pela exposição e pela partilha. Eu, entretanto, aqui durante a apresentação tivemos aqui alguns comentários e houve uma senhora que, pelo comentário que fez, deu para perceber que já esteve em Nova Iorque e que eu desafiava para poder partilhar connosco a sua opinião sobre a cidade. É a Dona Aline Bettencourt. Primeiro que tudo, queria agradecer-vos as boas tardes que nos dão todas as terças-feiras. Obrigada. Muito agradecida mesmo. E dizer-vos que já estive em Nova Iorque, assim como noutras cidades americanas, exceto Filadélfia e Washington, e que eu tinha um preconceito de Nova Iorque. Achava que era suja, muito populosa, feia, e cheguei a Nova Iorque e fiquei rendida à sua beleza arquitetónica. Tem uma beleza arquitetónica extraordinária. Depois tem uma vivência com uma diversidade fantástica. Há de tudo e de todas as maneiras. E ninguém se volta para trás para ver quem é, que é uma coisa extraordinária. E depois o espaço. Acho que é das cidades que nos dá um sentido de grandeza, ao mesmo tempo de liberdade, porque tem uns espaços muito grandes. Comparando com, por exemplo, Tóquio ou Pequim, estou para duas cidades modernas também, direi que Nova Iorque é a minha preferida. De facto, comparar Nova Iorque com Tóquio ou com Pequim não tem comparação. Para mim é a minha preferida, acho que não há dúvida nenhuma que quem não foi deve ir a Nova Iorque. Não, de facto é uma cidade deliciosa, em que existe muito esse preconceito que a Dona Aline está a dizer. Muitas vezes nós constatamos isso quando falamos com os passageiros e quando estamos a falar sobre ir ou não ir numa determinada viagem até Nova Iorque. Muitos passageiros têm essa reação de não, é só prédios, não tem graça nenhuma, não tem história, não, é muita gente, é muita confusão, não, Nova Iorque não. E nós não conseguimos desmistificar isso, só conseguimos depois da pessoa lá ir e depois de ir, depois de ir é que as pessoas dizem, afinal... E também dizer que estive realmente hospedada no hotel que vocês vão determinar, que estive muito bem e queria fazer uma pergunta. Eu quando lá estive... eles não serviam pequeno almoço, servem agora? Servem pequeno almoço, exatamente. Eu lembro-me que eu ia de frente a uma loja que tinha de tudo, como era habitual nos Estados Unidos, e tomava aí assim o pequeno almoço, porque tive uns dias também em Nova Iorque. Era só a minha dúvida. Não, acontece muito nos hotéis em Nova Iorque não servirem, aliás, não servirem ou servirem, mas não estar incluído na diária. Porque o valor do pequeno almoço em Nova Iorque, na grande maioria dos hotéis, é caríssimo. Ou seja, o pequeno almoço custa tanto quanto um almoço ou um jantar.
E, portanto, por essa razão, a maior parte dos programas não incluem pequeno almoço, exatamente por essa razão, porque um pequeno almoço em Nova Iorque custa a roda de 30 euros por dia, é muito caro. E, portanto, muitos programas não têm o pequeno almoço incluído. Mas não é o caso, o nosso programa inclui o pequeno almoço e temos a preocupação de escolher hotéis onde seja possível, porque é muito mais simpático a pessoa começar o dia já com o estômago forradinho e... Mas também é interessante sair e arranjar uma alternativa, porque há Claro. coisas extraordinárias. Eu fui a única, das minhas viagens, foi a única cidade onde eu no primeiro dia tinha os pés todos em bolha, porque andei tanto que tive que comprar umas sandálias muito americana para conseguir andar mais, porque fiquei com os pés todos em bolha. O encanto de Nova Iorque leva-nos a isso, a esquecer até o que andamos. É verdade, aliás, aquilo que o Rui dizia há pouco era que nós, e é verdade, nós fazemos os jantares todos fora do hotel, em restaurantes locais, exatamente para aproveitar o ir para o jantar e o voltar do jantar, para fazer esse passeio e para ter uma sensação do que é a cidade à noite, porque a cidade à noite e durante o dia é completamente diferente. E a maior parte das pessoas não se sente confortável para ir passear sozinha à noite. E assim, indo todos juntos jantar e voltando do jantar, é uma oportunidade para se fazer um passeio e viver a cidade à noite, que é muito agradável, de facto. Muito agradável. Obrigada pela sua... Obrigada a vocês. Muito obrigada. E obrigada pela sua companhia nas terças-feiras. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. E, entretanto, para além da Dona Aline, tínhamos aqui uma outra senhora, Conceição Melo, que também percebi pelo seu comentário que também já esteve em Nova Iorque, portanto eu ia desafiar a Dona Conceição Melo, já lhe estou a dar som e imagem. Eu percebi pelo seu comentário que também já esteve em Nova Iorque e, portanto, como sou muito descarada, vinha desafiá-la a partilhar connosco a sua opinião sobre a cidade. Conte-nos tudo. É verdade, estive em Nova Iorque convosco, foi só Nova Iorque o passeio que fizemos na altura, portanto, realmente fui convosco em Nova Iorque em 2016, se não estou em erro. Fui com o Gonçalo na altura, foi a pessoa que nos acompanhou, e é também outro agente vosso, outro colaborador vosso. Foi uma viagem com muita gente, éramos 70 e qualquer coisa pessoas. Lembra-se do Gonçalo? Era o Pedro Farrim, o nosso colega Pedro Farrim, que já não está connosco. Exatamente, era o Pedro. Mas nós acompanhávamos mais o Gonçalo do que o melhor, o Gonçalo acompanhava-nos mais do que o Pedro. Dividiram-nos, claro. Portanto, é só para dizer que realmente Nova Iorque é maravilhosa, como dizia há pouquinho a nossa colega de viagens virtuais. É lindíssimo, os vossos programas também são fabulosos. Só tive pena de uma coisa na altura, não poder ir à ponte do Brooklyn, que eu adorava. Mesmo a pé, não foi, o programa não permitia, sabe que éramos muitos, éramos 70 e qualquer coisa, que me disse, não dava. Ainda pedi para me deixarem sair do autocarro e dar um passeio, mas não era possível. Eu lembro-me que essa ficou-nos no goto, não foi? Como se costuma dizer. Exatamente, foi uma. Pronto, foi pena, pronto. Mas, de qualquer das maneiras, todo o resto da viagem, as visitas que fizemos, o cruzeiro no Rio Hudson, sei lá, o centro de Nova Iorque, nós podermos andar a pé, porque realmente o hotel, não me recordo se era o mesmo na altura que mostraram aí. Também não me recordo. Não. Eu penso que não. Mas era na mesma localização, era outra. Era mais ou menos. Exato, nós íamos a pé para o Times Square, visitámos ali a Avenida... a Quinta, a Broadway, aquela zona toda, portanto, a pé, de dia, de noite, quando nos era possível, dávamos ali uns bons passeios. Portanto, e realmente é para vos também agradecer, porque vocês realmente têm as viagens que eu fiz convosco, já não foram muitas, foram algumas, foram poucas, espero fazer bastantes mais. Deus queira que sejam muitas mais, exatamente. Este ano já estou numa viagem, portanto já chega de ficar em casa. Acho que sim, é isso mesmo. Portanto, já chega, realmente, se fosse possível, em todos os sentidos, financeiramente, fisicamente, sei lá, de outras possibilidades,
e viajaria muito mais e realmente passearia muito mais, não há dúvida, porque realmente isto é muito bom. E também quero agradecer-vos vocês as viagens que nós podemos fazer convosco todas as terças-feiras. Obrigada. Eu penso que nunca faltei nenhuma. Ainda bem, ainda bem. Eu acho que chega à terça-feira ou à segunda-feira, já se está com o bichinho, hoje vamos passear a tal sítio, portanto, e é sempre bom, mesmo a maneira como vocês expõem as viagens, é bastante agradável e faz-nos realmente viajar na vossa companhia. É essa a intenção, é fazer com que a pessoa durante uma hora viaje e a nossa mente fuja daqui para fora e passeie um bocadinho. Exatamente, é isso mesmo. E realmente eu sei que a Cristina todas as vezes pergunta para que alguém fale sobre a viagem, porque realmente o nosso testemunho entendo que o nosso testemunho para vocês é importante, porque também reforça aquilo que vocês nos estão a mostrar. E realmente eu reforço, é igualmente ou melhor ainda do que o que se consegue ver virtualmente. E vocês são extraordinários na vossa organização, eu gosto muito. Obrigada. Muito, apesar de ser do norte, já devem ter percebido que eu estou cá de cima, não é? Ninguém diria. Ninguém diria, mas tenho muito orgulho nisso, muito orgulho em ser do norte, em ser de cá de cima, e apesar de ser cá e ter muitas agências de viagens aqui no norte, desde que fiz a primeira viagem convosco há alguns anos atrás, nunca mais viajei com mais ninguém, portanto, todos os anos a minha viagemzinha convosco, quando é possível. Muito obrigada pela sua companhia. São estas coisinhas que nos fazem alentar a alma e que nos dão toda a energia do mundo para querer fazer mais e melhor amanhã. Que bom. Muito obrigada. Obrigada a nós, obrigada a eu. Beijinhos a todos, até à próxima terça-feira. Bye. Obrigada. Entretanto, tenho aqui uma senhora, Maria Clara dos Anjos, que, para além de conhecer, talvez conheça Nova Iorque, mas que também já esteve em Washington. E, portanto, eu ia desafiar a dona Maria Clara dos Anjos, não consigo ver o resto do nome. Primeiro de tudo, gostava de saudar o Rui Alvin Silva, com quem já viajei algumas vezes. Olá, Clara, como está? Passou bem? Saudades, não é? É verdade, já há muito tempo. Eu já estive nas 3 cidades, eu hoje vi mesmo porque, como disse a senhora anterior, gosto de viajar através de vocês, porque eu já estive em Nova Iorque, já estive em Filadélfia e Washington, na mesma viagem. Adorei Nova Iorque, acho que tinha uma expectativa muito alta para Nova Iorque e superou a expectativa. Gostei de Filadélfia, que é uma cidade histórica, eu gosto muito de história, mas eu acho que talvez a cidade mais surpreendente do mundo onde eu já estive tenha sido Washington, porque não levava expectativa nenhuma, achava que era uma cidade administrativa e feinha, se calhar, e é uma cidade absolutamente extraordinária. É uma cidade completamente diferente de Nova Iorque ou de Chicago, por exemplo, que são cidades cheias de arranha-céus, de avenidas largas, muito verde, muitas fontes, e eu absolutamente adorei Washington e espero um dia lá poder voltar, não ainda desta vez convosco, mas gostava muito de voltar a Washington. Também a Nova Iorque, mas a Washington também. Mas é curioso porque aquilo que me está a dizer a Washington foi exatamente aquilo que me aconteceu quando fui pela primeira vez a Washington, há uns 20 anos atrás, ou coisa assim. Na altura comentei com um amigo que tinha estado em Washington há pouco tempo, que ia a Washington e ele disse-me, tem muito cuidado à noite, porque a cidade é muito perigosa e não se pode andar sozinha à noite na rua. E é assim, e é sabe, ou seja, fez-me um filme tão negro, que eu ia a pensar, com a minha expectativa muito em baixo, e a pensar, eu não vou gostar. Quando nós vamos para a viagem já naquele pressuposto que eu não vou gostar disto. E portanto eu já ia com esse pressuposto que não ia gostar. E quando cheguei a Washington pensei, ele devia estar a falar de outra cidade completamente diferente, que não era esta com certeza, porque a minha reação foi exatamente o oposto. Foi, como diz a Dona Maria Clara, com toda a razão, uma cidade muito verde, onde se respira ar puro, onde a pessoa não se sente enclausurada no meio de prédios, porque não há muitos prédios altos e há muitos parques, muito espaço. E, portanto, uma cidade muito agradável para passear, quer de dia, quer de noite,
com uma iluminação muito tranquila, muito bonita, porque a iluminação à noite de uma cidade também nos transmite ou não mais tranquilidade. Portanto, uma iluminação que transmitia tranquilidade, aqueles parques muito bonitos, aquela avenida em frente ao Capitólio, de uma tranquilidade que apetecia mesmo passear, e eu pensei, não, nós não estávamos a falar da mesma cidade, com certeza. Portanto, e com a imensa vida, que também era uma coisa que eu não esperava numa cidade que, para mim, seria apenas uma capital administrativa. Exatamente, exatamente. Eu acho que é essa a ideia que a maior parte das pessoas tem. Imaginam Washington só como edifícios governamentais e nada de especial. E depois, quando chegam lá, ficam fascinados porque é completamente diferente, é verdade. Obrigada por partilhar a sua opinião, Dona Maria Clara, connosco, e obrigada pela sua companhia em mais esta terça-feira. Obrigada. Eu, entretanto, vou relembrar que na próxima terça-feira é dia de Carnaval, como sabem, e portanto, como nós imaginamos que na terça-feira de Carnaval, por ser feriado, todos tenham ocupações e todos estejam entretidos com outras coisas, não vamos estragar o vosso dia de Carnaval com a nossa apresentação e, portanto, vamos suspender na próxima semana, não estaremos cá, mas estamos na outra semana a seguir e, portanto, já temos planeado aquilo que vamos fazer na terça-feira seguinte, que será dia 8 de março. Portanto, na próxima terça-feira não estaremos cá, mas estaremos depois desta terça a 8 dias. Entretanto, vou aproveitar só estes 5 minutos que me restam. Tenho aqui um senhor a dizer: olá, eu na próxima terça-feira estou a viajar com vocês, pois, portanto, não podia assistir à apresentação. Obrigado pela sua companhia, por estar a viajar connosco na próxima terça-feira, é bom sinal. Mas pronto, é mais uma razão para não estarmos cá virtualmente na próxima terça-feira, se eu estar na outra seguinte. Entretanto, vou partilhar o meu ecrã convosco. Como é habitual, vou só dar-vos indicação, quando entramos no nosso site, onde é que podem encontrar esta viagem de que falámos hoje. Portanto, quando entramos no nosso site, é este o ecrã que se vê, indo aqui a viagens/programas, clicando, aqui do lado esquerdo, escolhemos América do Norte e Central, arrastamos ligeiramente o rato para a direita e escolhemos Estados Unidos da América. Clicando em Estados Unidos da América, surgem as 3 viagens que temos para os Estados Unidos e, neste caso concreto, vamos clicar aqui em Nova Iorque, Filadélfia e Washington, que é a viagem de que falámos hoje. E, portanto, entrando aqui dentro da viagem, temos que a viagem se vai realizar de 9 a 15 de junho de 2022, isto para tentar aproveitar o feriado de 10 de junho. Será uma viagem de 7 dias, 5 noites. Porquê 5 noites? Porque uma das noites é a bordo, já que sai de lá às 11, às 10 e um quarto da noite, e portanto essa última noite é a bordo. E os hotéis são hotéis de 4 estrelas. A partida é de Lisboa e toda a viagem será em pensão completa e, tal como mencionámos há pouco, inclusivamente os pequenos almoços estão incluídos no hotel onde estivermos a fazer a estadia. Andando um pouco mais para baixo, temos as divisórias habituais, temos o Destacamos, onde temos os destaques daquilo que vamos visitar em cada uma das cidades. Clicando aqui em itinerário, temos todo o itinerário em detalhe com as visitas, o que é que está incluído, onde é que são os almoços, quais são os hotéis, quais são os horários, etc. Clicando aqui em preços, temos o valor da viagem em quarto triplo, em quarto duplo e o suplemento individual. Como é habitual, é possível fazer o pagamento em mensalidades e tem aqui os serviços incluídos, todos em detalhe, e os serviços não incluídos e os documentos necessários. Uma observação importante: os quartos triplos, no caso de haver alguém aqui que esteja a ouvir e que esteja eventualmente interessado num quarto triplo, nos Estados Unidos os quartos triplos são sempre compostos de 2 camas de casal e os quartos duplos são compostos de 1 cama de casal. Portanto, isto é um pormenor importante a ter em conta para quem queira eventualmente reservar a sua viagem em quarto triplo. São pormenores que depois
nós esclarecemos caso a caso. Na informação útil temos a informação do idioma, moeda local, climas, diferença horária, etc. Ou seja, um pouco aquilo que o Rui disse há pouco. Temos um mapa com a indicação, então, das 3 cidades que vamos visitar, como se pode ver aqui na costa este dos Estados Unidos. E na galeria, algumas imagens só para ilustrar a viagem em si. Andando para cima, aqui no canto superior direito, como habitualmente, temos o programa onde clicando temos o programa em PDF, temos o símbolo de Facebook, no caso queremos partilhar o programa em Facebook, o símbolo do e-mail, caso queiramos enviar por e-mail para alguém, e o símbolo de impressora, onde clicamos se quisermos imprimir o programa. Tal como mencionado aqui, relembro, então aqui, quando viemos aos preços, não mencionei, em quarto triplo o valor da viagem são 2.990 €, em quarto duplo 3.390. E aqui do lado direito tem o habitual retângulo onde podem solicitar qualquer informação que queiram ou fazer o pedido da pré-reserva ou enviar qualquer pedido de esclarecimento. Podem preencher aqui, clicam em baixo em enviar pedido e nós recebemos o vosso pedido e respondemos o mais prontamente possível. E pronto, vou aqui interromper o compartilhamento e cá estamos nós. E pronto, não vos roubo mais tempo, são 19 em ponto e portanto nós gostamos de ser pontuais, gostamos de começar às 6 em ponto e terminar às 7 em ponto também, portanto não vos queremos incomodar mais, fiquem bem, fiquem com saúde, relembro que na próxima terça-feira não estamos cá, mas estamos de hoje a 15 dias. Obrigada, fiquem bem, bom carnaval para todos e até dia 8.